Fala galera do DevDojo, beleza? Então vamos dar continuidade aqui à nossa série de vídeos sobre AWS, né? O nosso AWS White Belt. E hoje a gente vai dar continuidade aqui, né, na parte prática, fazendo a configuração da nossa rede, né? Então o que que a gente vai fazer no vídeo de hoje? A gente vai criar a nossa VPC, né? Vou mostrar ali como está bem facilitado. Se vocês deram observado, o desenho já está um pouco diferente da aula passada. Já fiz aqui as adaptações, tirando o Load Balancer, tirando o NAT Gateway, mas a gente vai falar um pouco sobre eles depois. E depois de criar nossa VPC, a gente vai criar a subnet, verificar, na verdade, né? Vocês vão ver ali que o console da AWS mudou bastante. Agora ele tem enfim, ele criou ali facilitadores, né? Maneiras de você dar um nest, finish, ok, e você tem sua rede configurada, mas óbvio a gente vai aprender a mudar, né, os parâmetros default que ele dá ali pra gente. Aí também vamos dar uma olhada no route table e criar o nosso security group, que eu acho que é uma das únicas coisas ali que o console não mudou muito, né? E beleza, então só para explicar melhor, né, o que é a VPC, né? Eu falei, não lembro se eu falei agora no vídeo passado, mas a VPC ela é como se fosse a nossa rede, né? Ali a gente está dentro da cloud a gente vai ter vários recursos e a VPC ela vai ser a nossa rede privada, né? Nosso pedacinho na cloud ali de maneira virtual, que vai alocar, por exemplo, nossas instâncias vão estar dentro dessa VPC, ou enfim, eu posso ter N VPCs na mesma conta, vou mostrar isso ali depois, mas a gente vai delimitar uma arquitetura com base na rede que a gente vai criar, dizendo a quantidade de IPs que vai ter disponível para cada subnet que está dentro da Z, para subnet pública, para subnet privada, e o que são, né, essas subnets. Pensa assim, se a VPC é a tua rede como um todo, as subnets elas são subdivisões dessa tua rede, né? O próprio nome meio que já tenta dizer ali. Então, se você olhar aqui no nosso desenho, a gente tem esse quadrado maior verde e os quadrados menores, né, aqui que são as AZs, mas dentro de cada AZ, lembrando, a AZ ela é a nossa zona de disponibilidade, né, o data center de fato, vamos dizer assim. E aqui a gente vai colocar três, né? A gente ainda não criou, mas vai colocar. E dentro deles eu tenho essas subnets, né? Que são pedaços de redes que estão dentro do range de IPs da minha rede maior, que no caso é a VPC. E aqui, né, a gente optou por separar em pública e privada. Poderia ter mais subnets, ter menos subnets, beleza? E aí, partindo para a prática, então, a gente vai ter logado lá no console. E aqui, depois que a gente logou no console, a gente vai acessar a parte aqui de VPC. Deixa eu tirar My Face, porque agora a gente vai focar aqui na tela, né? E aqui, dentro do menu VPC, vocês viram que eu já estava ali com ele nos favoritos, mas você pode vir aqui buscar por VPC e pegar ele aqui, né? E para pôr nos favoritos, basta clicar aqui na estrelinha que ele já vai ficar lá nos teus favoritos. Opa, deu um misclick aqui. Mas então, beleza, venho aqui, clico na primeira opção, né, que é as minhas VPCs, e aqui ele mostra que já vem uma criada, mas a gente vai ignorar e vai vir aqui no botão Create VPC, e aqui ele tem algumas informações interessantes, né? Uma coisa que eu achei legal é que eles botaram esse botão de info, que você consegue ir para a documentação, entender o que né, cada recurso, mas aqui vou mostrar o básico, né, para o nosso treinamento, e se você vier aqui em VPC and More, por exemplo, aqui ele cria só a VPC, né? Só essa camada maior, que seria aquela linha verde lá do nosso desenho. E aqui ele cria já pra gente as subnets, o route table e inclusive o Internet Gateway, né? Com inclusive ali um outro VPC endpoint que a gente vai falar depois. Isso aqui tá fora do padrão que a gente quer, né? De acordo ali com o nosso desenho, que é esse aqui. E por que tá fora do nosso padrão? Se você observar, aqui as AZs ele só tem a 1A e a 1B. Ele não tem a C como a gente colocou. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai alterar aqui é isso, o Number of Availability Zones que a gente vai utilizar, ou seja, o número de zonas de disponibilidade ali que a gente vai utilizar. E eu vou colocar 3. Se você ver, automaticamente ele já colocou público e privado, uma pública e uma privada nessa nova VPC que a gente colocou ali. Nova VPC não, na nova zona de disponibilidade, beleza? Dentro da nossa VPC. E aqui ele pergunta, né? Qual o número de subnets que você quer ter por zona de disponibilidade? Eu quero ter 3. Beleza. Aí a gente pode ver os detalhes que ele está automaticamente atribuindo aqui para a gente, como por exemplo o CIDR IP. Né? O que é esse CIDR IP? Se você olhar aqui no nosso desenho, você vai ver que eu coloquei ali um 10.00.16. O 10.00.0
é a nossa máscara de IP que define como vai ser os IPs, né? O range, a maneira como a gente vai criar esses IPs aqui dentro. Todos eles vão partir de 10.0.0.0, né? E digo 10.0.0 e aí vai depender ali depois do que vem da barra, define a quantidade de IPs que a gente tem disponível, tá? Eu vou colocar dessa maneira, se você tiver mais curiosidade de saber sobre Cider, inclusive tem calculadora de Cider, né? Basicamente você consegue calcular quantos IPs tem dentro da máscara de rede ali que você está criando, né? Eu não tenho nenhum de cabeça aqui, mas tem várias explicações explicando como você chegar nesse cálculo, ou basicamente você colocar aqui 16 e bababá. Antigamente a AWS não tinha essa funcionalidade que ele já mostra aqui no canto a quantidade de IPs que essa máscara que você está setando vai ter. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que eu vou ter 65.536 IPs disponível dentro dessa rede. Isso significa que dentro desse bloco verde eu posso ter até 65.000 IPs, né? Então ele está delimitando ali e definindo como vai ser a nossa máscara de rede. Belezinha? Mais detalhes, se você quiser, obviamente aqui o foco é mais básico para a gente avançar. Eu não vou explicar, né, toda a teoria por trás de Cider, mas obviamente você pode buscar depois. E aí o que eu vou dizer para você basicamente isso aqui delimita a máscara da nossa rede, né, como os IPs vão estar definidos ali, e também a quantidade de IPs. Se eu vier aqui e alterar para 22, nota como ele diminuiu a quantidade de IPs aqui. Se eu botar para 20, e detalhe, né, quanto maior esse número, menos IPs, porque a gente vai estar dizendo, olha, na verdade consome mais bytes aí dessa stringzinha, né, dessa sopa de letrinhas, de números aí para formar os IPs, consome mais uns como máscara e deixa o cara usar, por exemplo, só do segundo zero para frente, ou só do primeiro zero. E cada zero desse cabe 256, e aí exponencializando você vai chegar lá naquele número, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o que a gente tinha colocado, que era o /16, e beleza. Aqui no IPv6, vou deixar default, tenant, vou deixar default, né? Isso aqui seria se eu quisesse uma rede dedicada, dentro de uma infraestrutura dedicada lá na AWS, não é o nosso caso. Número de zonas de disponibilidade, nós já alteramos. Aí aqui eu posso customizar, né? Por exemplo, aqui ele automaticamente colocou um A, um B e um C. Mas lá no Norte Virginia a gente sabe que tem até a F, né? Então eu poderia trocar de um para D, enfim. Aqui eu vou deixar padrão um A, um B, um C, que eu acho que é igual tá ali no nosso desenho, né? É isso mesmo. Então, continuando aqui, não vou mudar, já consegui colocar e detalhe nesse console novo da AWS, agora você consegue acompanhar aqui do lado direito que já está automaticamente sendo criado, né? E aí um outro detalhe é que você pode dar um hit aqui em mostrar os detalhes, e ele vai mostrar a máscara que está sendo atribuída para VPC e para as subnets, né? E aí vamos chegar aqui nas subnets. Se você reparar, ele automaticamente definiu que seria /20. Lá no nosso desenho, a gente delimitou mais. A gente disse não, é /22. O nosso Cider IP range ali dessas subnets, né? Por quê? Porque a gente quer limitar a quantidade de IPs. Se você reparar aqui, ele criou com 4.000 IPs disponíveis em cada subnet. O que eu vou dizer para ele não, eu quero que seja /22 e eu quero só 1.000 IPs 1.024 IPs disponível para cada subnet. Aqui tem um detalhe interessante, tá? A AWS ela reserva os 4 primeiros e o último IP do range que você está definindo. Por que ela faz isso? Porque ela precisa de IPs ali, são esses 5 IPs por subnet, para configurar recursos dela mesmo, né? Padrões ali para comunicação com o serviço da AWS e tudo mais. Então, se você está colocando aqui 1024, você não vai ter 1024, você vai ter 1024 menos 5, beleza? E é isso aí. Aqui na parte de NAT Gateway, o que é o NAT Gateway? Se você reparar, e olha que legal, né? Aqui onde ele mostra o mapa, né, da rede que a gente está configurando, ele já mostra as subnets criadas, todas bonitinhas, com nossas rotas, né, route tables configurados também, tá? E um para cada subnet privada e um só para todas as subnets públicas. Eu achei muito legal essa atualização, porque de maneira visual você consegue ver como as coisas estão configuradas, como elas estão se comunicando. E, por exemplo, no nosso route table ele já mostra que tem uma rota que vai para o Project GW, né, o padrão ali que ele criou para a gente, né, ele vai criar, e com a rota para a internet. Então, pô, sensacional. Aí,
aqui, como a gente mudou o final aqui do CIDR range, né? A gente mudou para /22, ele já reduziu a quantidade de IP, já demonstrou. No NAT Gateway, então, se a gente não tiver um Internet Gateway, qual que é a diferença, né, do NAT Gateway para o Internet Gateway? Como eu já tinha falado aqui no nosso desenho, a gente, por questões aqui de manter o custo baixo, né, para o nosso treinamento e também simplificar algumas coisas, eu optei por não utilizar uma terceira camada, né, que seria ali a nossa camada de aplicação, que estaria dentro de uma subnet privada. E para essa subnet privada conseguir comunicar com a internet, ou seja, eu quero baixar uma atualização de alguma informação, né, do meu servidor, do Maven, pacote e dependência, dentro do servidor que está rodando numa subnet privada aqui na minha VPC, se eu não tiver um NAT Gateway, uma NAT Instance ou com esse servidor numa subnet pública com acesso à internet, ele não consegue baixar. Então o NAT Gateway, ele basicamente, ele vai permitir que aqueles recursos que estão dentro das subnets privadas tenham comunicação com a internet. E aí pode ser através do NAT Gateway ou NAT Instance. Qual que é a diferença de um para o outro? O NAT Gateway ele é um serviço da AWS que ela mantém e você paga por uso, ou seja, por quantidade de dados que você está usando e tempo. E o NAT Instance é uma instância EC2 mesmo, que a gente sobe, configura, coloca o NAT Instance para rodar. E aí, enfim, vai depender da capacidade ali, a volumetria e o custo também vai ser o custo da instância que você decidiu olhar. Quando a gente fala de VPC Endpoint, é um conceito um pouquinho diferente. Pensa assim, você tem o S3, né? Eu acho que muita gente já ouviu falar, o S3 é um serviço da AWS para storage, né? Eu quero salvar um arquivo, qualquer formato, quero salvar, persistir ele com muita resiliência, disponibilidade, enfim. Você tem lá a possibilidade de fazer uma request para S3, né? Colocando esse arquivo lá dentro. Esse é o S3. Só que, o que acontece? Se você faz isso dentro de uma VPC, ela vai tentar, por default, acessar o S3 pelo padrão, que é pela internet. E aí, ou seja, se você estiver acessando o S3 de dentro de uma VPC dessas privada, que não tem comunicação com a internet, ele vai precisar de um NAT Gateway ou NAT Instance para conseguir falar com o VPC, a não ser que para falar com o S3, desculpa, a não ser que você crie um recurso chamado Gateway, né, VPC Endpoint, e que basicamente diz assim, olha, quando você chamar essa configuração aqui, que é esse serviço, que é o S3, AWS, Amazon S3 tem uma URLzinha lá bonitinha, ele vai direcionar, isso está configurado aqui, os nossos route tables, para o VPC Endpoint que ele vai criar, né? Ou seja, uma rota ali que vai direto para o S3 sem passar pela internet, ou seja, nem passa pelo NAT Gateway, nem pelo NAT Instance, vai direto para o S3 através da VPC. Isso aqui é maravilhoso quando você tem soluções produtivas, porque você reduz custos, você consegue acessar, diminuir latência, mantém a segurança aqui da tua rede privada, enfim, uma série de fatores. Mas para o nosso treinamento, a gente nem vai usar o S3, então eu vou tirar esse cara, até porque VPC Endpoint tem custo, né? Tudo na AWS, uma coisa que eu acho legal e triste ao mesmo tempo é transparente que tem custo, mas tem custo, então ao mesmo tempo um pouco triste. Mas aqui a gente vai colocar a nossa tag, né? Por que eu coloco essas tags aqui no final da criação de cada recurso, né? Então, basicamente para depois eu conseguir localizar eles pela CLI, tá? Eu acho que uma aula bônus ali vai ser um vídeo bônus no final das contas, vai ser a gente usando a CLI para fazer alguma coisa. Então, vou colocar aqui o white belt, que é o nosso treinamento, a tag é project e tags são coisas de chave valor, tá? A gente consegue definir o que quiser. Eu, por exemplo, vou colocar uma outra aqui de to delete para depois conseguir listar tudo que eu quero deletar, né? Eu vou limpar essa conta depois e aí por uma questão de usar ela em outros treinamentos. Então, depois que eu coloquei ali as tags, cliquei em criar, ele vai vir para esse menuzinho que eu achei também bem legal, a atualização ali do console, tá? Que mostra tudo que ele está fazendo, como que ele está indo, tudo que ele criou e foi embora. Criou tudo ali para gente. Se vocês repararem, a única coisa que a gente precisou mudar foi o nome da VPC, o range das subnets e tiramos ali algumas coisas que ele coloca por default, mas mantemos todo o resto, né? Então, se a gente for olhar, já tem as nossas subnets criadas de acordo com o que a gente previu ali no nosso desenho, né? Então, tem a pública, tem a privada, tem um route table configurado aqui para subnets públicas, e aí o que vai faltar a gente fazer é o security group, enfim, configurações extras ali de rede que a gente vai precisar para subir as nossas instâncias dentro dessa VPC que a gente acabou de criar, né? Mas basicamente é isso, a gente já criou nossa primeira VPC,
e aí no próximo vídeo a gente vai usar ela para fazer os demais setups ali de rede e finalmente criar a nossa instância. Beleza? Então, se você gostou, deixa seu like, se não gostou, deixa seu comentário, para a gente poder avaliar aí se faz sentido, e se fizer sentido a gente, enfim, busca melhoria contínua, né? Então, valeu pessoal, um abraço, até a próxima.